Olá, estamos de volta ao vivo, direto do estúdio aqui na usina do gasômetro em Porto Alegre, com informações do Fórum Social Temático 2012 e nós estamos conversando com grandes nomes que participam ativamente das discussões no fórum. E você que está em casa também pode participar com perguntas e comentários no Twitter, @EBCNaRede. Movimentos como a chamada Primavera Árabe e os indignados da Espanha estão explodindo por todos os lugares. Na Europa e nos Estados Unidos, o desemprego e a perda dos direitos sociais têm gerado muitos protestos. Por exemplo, o slogan do movimento Ocupe Wall Street é "Nós somos 99%". Esse slogan se refere à imensa desigualdade social, onde a minoria detém praticamente todas as riquezas, enquanto a maioria fica com a menor parte e ainda sofre os efeitos danosos da crise. As mobilizações do ano 2011 foram superiores aos protestos da década de 60. O que esses protestos trazem de novo? Bem, eu vou jogar essa pergunta para os nossos convidados dessa rodada, que são o teólogo Leonardo Boff, que está aqui conosco, está também o jornalista Eduardo Bueno, que continua, e conosco está também o produtor e ativista cultural Cláudio Prado. Olá, tudo bem? Vamos a esta pergunta, né? Esses movimentos, o que eles trazem de novo? Boff. Eu acho que eles trazem de novo a sensação de que, assim como o mundo está, não pode continuar. Porque eles se sentem excluídos, vítimas da voracidade do capital, que tira direitos deles e tira para a juventude, como na Espanha, 40% que vive desempregada, na Itália acho que é 20%, na Europa, nos Estados Unidos. Então, essa realidade, esse efeito que o sistema atual está produzindo, leva a que as pessoas esclarecidas, mas jovens, mas não só jovens, ocupem as ruas. E a rua é o lugar do poder, desde a antiguidade. O poder vem de baixo, vem do povo e pede uma nova ordem das coisas. E fundamentalmente pedem aquilo que é básico do ser humano. Pedem dignidade, respeito aos direitos, participação e uma democracia efetiva sem corrupção. Então isso é um elemento para pensarmos um outro mundo diferente, porque esse que está aí não atende a grande maioria das pessoas. Cláudio, você acredita que há também uma mudança cultural em processo através desses movimentos que já se utilizam das redes sociais, da internet? Eu acho. Esses movimentos sociais agora, a internet, nasce no movimento hippie. É uma coisa totalmente, diretamente ligada ao movimento hippie, que propunha paz, que propunha toda a agenda política, no meu entender, hoje, é construída pelo movimento hippie, sendo provocador aqui mais que as esquerdas, eu diria, muito mais que as esquerdas. O movimento feminino, na sua natureza profunda, feminina e não feminista, é o movimento hippie. A questão da ecologia é o movimento hippie. A questão da liberdade levada às últimas consequências, que resulta na revolução sexual, é o movimento hippie. Então eu vejo hoje que isso se associa com a possibilidade de articulação digital. Peninha. Estou quase beijando o Cláudio aqui. Achei legal essa colocação provocativa. Eu queria tê-la feito na presença do Emir, que o Emir próprio colocou. Logo depois do fórum tivemos a eleição do Chaves, por exemplo. Eu acho que o fórum é natural que seja assim, tem o seu viés de esquerda, mas eu acho que ele tem que ficar além de um viés de esquerda. Eu acho que ele tem que estar mais ligado. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um velho hippie, vim aqui com a minha camiseta do Walden, do Turô. Eu vivi no mato durante 4 anos, 5 anos. Eu acho que essa origem desse atual movimento Ocupe, o Wall Street, tem sim, como o Cláudio colocou, e de certa forma o Leonardo também, origens nesse movimento dos anos 60. Eu nasci em 1958, portanto não participei, evidentemente, de maio de 68,
tinha 10 anos, não me deixaram sair de casa, mas no Brasil, na verdade, ele se deu muito nos anos 70 também, até pelaquela defasagem. Eu sempre acreditei na tal era de Aquários e acho que ela se concretizou nesse mundo interligado da internet. Né? Essa coisa que se achava de uma coisa global sem ser a globalização, na minha opinião, são as redes sociais, são a comunicação total entre as pessoas através da rede. Agora, ao mesmo tempo, eu não acho, você perguntou se havia uma mudança cultural, eu não acho que as pessoas estejam dispostas ou preparadas para abrir mão de certas coisas. Por exemplo, o fato, tudo bem, estou legislando em causa própria de novo, eu, graças a Deus, sou vegetariano, comi carne sem ser humana e viva, carne humana e viva eu continuo comendo, de preferência se mexendo. Mas carne de animais mortos eu não como desde o dia 9 de agosto de 1981. Se você parar para pensar no modelo bovino, de carne bovina, eu acho que não dá para comer tanta carne, cara. Não é papo de vegetariano, é real. O mundo não segura toda essa... o rebanho bovino brasileiro é o maior do mundo. Isso é um gaúcho falando. É um gaúcho Mas, Cláudio, falando. pensando nessa questão das mídias, né, do uso das mídias, né, nesses movimentos, o que modifica nas relações e na própria atuação desses movimentos? O panfleto, que era a única forma de você sair para a rua e juntar gente, tornou-se uma ligação peer-to-peer. Essa ligação peer-to-peer, essa possibilidade conceitual, hipotética de todo mundo se comunicando com todo mundo, se abre com o mundo digital como nunca houve. A revolução digital é uma revolução tecnológica que comprime num tempo muito curto uma mudança de paradigmas muito amplas. Essa é a minha tese. Assim. Eu acho que há uma diferença entre o movimento hippie e o nosso, porque eles não tinham o problema econômico que nós temos. A Europa estava no florescimento, eu diria, quase máximo da social-democracia, com todos os valores e seguridades sociais que davam, que permitiam até fazer a revolução. Exato, só um pequeno parênteses. O movimento hippie até foi fruto de uma afluência do capitalismo. Tinha tanto dinheiro que ninguém podia se dar o luxo de ser hippie. E hoje não. A luta é para poder viver, porque tenho até parentes que vivem na Europa, irmão, etc. As pessoas, mesmo doutorado na universidade, demora praticamente 3 anos até conseguir o primeiro emprego e morando na família. A família já não aguenta mais os filhos querem ir embora. Então, essa crise mostra que o sistema montado de produção, o sistema que tem a sua vertente política no neoliberalismo, modo de produção capitalista feroz, ele não dá conta dos problemas humanos, da subsistência das pessoas, do sentido de vida. Então eles se rebelam contra isso. Eu não sei qual é o destino dessa... Porque uma coisa é a rebelião, ocupar as praças, outra coisa é organizar um outro tipo de sociedade com um novo paradigma. E isso eu acho que é o desafio onde nós, que temos acumulado reflexão, e eu diria nem tanto a partir das esquerdas como ideologia, mas a partir do trabalho de base, de experiência de construção, nova forma de produção, de relações. Leonardo, a gente fala ao vivo aqui de Porto Alegre, do Fórum Social Temático. A gente está na usina do gasômetro, que é bem no centro de Porto Alegre. A gente viu pelas imagens em que ao lado está o Lago Guaíba, tem também o Parque da Harmonia, aí estão as imagens. E tem uma pergunta aqui do Twitter, tá? Eu queria fazer para você, que é o seguinte, a pergunta vem de Van Almeida. Qual o papel do Fórum para a unidade da esquerda e dos movimentos sociais do Brasil? Olha, eu acho que o Fórum é um lugar onde as pessoas se encontram para se articularem. E eu suspeito que o discurso das esquerdas se esvaziou totalmente. O pessoal da Espanha, de Londres, de Nova York e os árabes não fazem nenhum apelo ao socialismo, nem às esquerdas, nem às religiões. Eu diria que quase é a modernidade tardia, que reclama direitos, liberdade, participação. Nós somos sujeitos, não somos máquina consumidora. Então, eu acho que as esquerdas têm que se redefinir diante delas. E renovar seu discurso, porque o velho discurso que elas têm não responde mais aos desafios que vêm. Porto Alegre, de uma forma fantástica, né? Eu tenho a sensação que o modelo econômico, como paradigma de conduzir se uma sociedade vai bem ou não, é que está em falência total. Então, na verdade, abandonar o modelo econômico seria, na verdade, o Butão inventou um treco genial. É uma ditadura, mas inventou um treco que é a felicidade interna bruta. Esse conceito da felicidade como paradigma
mais importante que a economia, o Brasil pode reivindicar direitos sobre essa, porque nós somos o país da felicidade aqui, que produz felicidade. E eu enxergo nessa questão uma coisa muito interessante. Outro dia me perguntaram sobre os movimentos, sobre as praças, sobre ocupar Wall Street e tal, e no Brasil, porque as praças ocupar no Brasil são vergonhosas, é um negócio completamente ao contrário de tudo. Eles tinham crachá, impediam pessoas de entrar, tinham pessoas não gratas, não sei o que, blá, blá. Mas eu vi a possibilidade, é o seguinte... Eles alojar o sem-teto da praça para ocupar. Porque eles começavam a comer, e aí como é que fica, não sei o que. Quem estava ocupando a praça era o pessoal da Cracolândia, né, por exemplo. Lá né? no Rio, em São Paulo, no Engabaú, não ia ninguém, então era uma coisa... Mas o que eu estava querendo dizer é que esse movimento tem no Brasil uma coisa interessante. O movimento Fora do Eixo, que me parece uma coisa extremamente interessante, que é uma rapaziada que fez um circuito de música fantástico, que hoje bomba no Brasil inteiro, com festivais fora do eixo, etc, etc. Mas eles conseguiram sair do paradigma da economia, eles inventaram uma outra moeda, eles existem com uma outra moeda, eles valorizaram uma outra moeda para a realidade deles, que eles conseguem viabilizar e estão fazendo um movimento de residências. Então, hoje existem casas fora do eixo. Para mim, as casas fora do eixo no Brasil são um passo adiante da perplexidade das praças desde a Tahrir até Wall Street, esse rastilho que sai da África e pinga lá em Wall Street, e que tem no Brasil uma possibilidade, no meu entender, uma possibilidade extremamente interessante nesse movimento fora do eixo, que me parece muito interessante prestar atenção. Peninha, pensando nessa ideia desses movimentos, né, que fazem a sua participação, Occupy Wall Street, Indignados da Espanha, a gente pode falar, o pessoal da Tunísia também, né, toda a Primavera Árabe, a gente pode falar em uma crise desse sistema e essas pessoas não se sentem representadas por esse sistema, então uma crise de uma democracia? Pois é, na verdade, a discussão sobre a Primavera Árabe passa por aí, né? Porque, em tese, é uma reivindicação por democracia nesses países árabes assolados por 30, 40, 50 anos de ditadura. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse bojo, desse movimento, havia também o fundamentalismo islâmico, né? Totalmente fechado a liberdades individuais. Né? Então, na verdade, é um mundo complexo, são questões complexas, né? E o que se tem que buscar é uma revolução humanista, né? É uma valorização do homem, do indivíduo, das liberdades individuais, mas também de um paradigma de uma nova vida e uma vida menos consumista. Né? A gente está totalmente viciado em consumo. A gente, todos nós. Esse despojamento me parece ainda distante dessas reivindicações. Sabe? Eu acho que, não sei se aquelas pessoas de Wall Street que ocuparam Wall Street dignamente, maravilhosamente, estão preparadas para uma vida mais despojada, especialmente lá nos Estados Unidos, onde você nasce consumindo. Né? Em Londres também houve um protesto pelo consumo, né? As pessoas alijadas do consumo invadiram lojas. A fim de consumir, né? Queimaram também esses produtos, né? Também como uma forma de protesto, a falta de acesso ao consumo também. Uhum. Agora, eu acho que no Brasil caberia também uma ocupação, seria do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal, que é o antro da corrupção. Por exemplo, os espanhóis colocam muito claro isso. Nós não nos sentimos representados pelos agentes políticos e são todos corruptos, quer dizer, ligados às grandes corporações. Nós temos o problema da corrupção aqui, que está sendo deslavada. Eu acho que caberia, se nós quisermos ocupar praças, eu acho que é a praça lá de Brasília. Dos três poderes. Mas, fundamentalmente, o poder do judiciário, que é um dos mais corruptos, nunca foi reformado, se vendem... Corporativista, sectário... E o parlamento, que não representa as forças do país. A grande maioria não se sente representado. Isso era curioso, porque o Supremo Tribunal Federal andou dizendo umas coisas libertárias muito mais do que o resto do... O juiz de primeira instância é uma desgraça total. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, né? A briga pelo Conselho Nacional de Justiça, Sim. Porque eu acho que ficou claríssimo a necessidade da reforma. Nesses últimos meses,
a reforma do judiciário? Ficou uma coisa que está clara Eu agora. acho que um dos temas desse fórum aqui deveria ter sido a questão do A judiciário. indignação contra isso. Mais um tema. Eu sou autor de um livro chamado A Coroa, Cruz e a Espada, As Origens da Corrupção no Brasil. É um livro que se passa de 1549 a 1556, a chegada do judiciário do Brasil. Quem estuda as origens da corrupção ibérica em Portugal e na Espanha, e tal qual foi transladada para a América Latina, sabe exatamente que ela se inicia no judiciário. Você não pode exigir do legislativo e do executivo que sejam impolutos num lugar onde o judiciário é fundamentalmente corrupto. E a gente ouve o tempo todo o Poder Executivo dizer, não, o Judiciário, se colocar... O Alckmin, agora na invasão do Pinheirinho, disse não tinha um juiz presente, como se isso justificasse aquela barbaridade que estava Quer dizer, que parâmetros esses juízes usam para também tomar as suas decisões, né? Quem é que controla o parâmetro dos juízes? Quem vigia o vigilante, né? Que foi a questão do CNJ, que foi discutido profundamente. Pô, essa... Quem é que... o corporativismo O esvaziamento do CNJ foi um dos momentos mais tristes dos últimos anos no Brasil. Quer dizer, quando a gente fala em uma crise da democracia, uma crise desses regimes, a gente está falando em todas as instâncias, né? Na instância do executivo, do legislativo, né? E também do judiciário. Ou seja, a frase boa é: seja realista, peça o impossível. Bom, Boff, para terminar, só uma pergunta. Você acha que justiça social e ambiental podem andar juntas? Elas devem andar juntas, porque não é possível você realizar uma justiça social sem melhorar as condições de vida da pessoa, porque há um tipo de pobreza que leva as pessoas a desmatar, a poluir as águas, morar ruim, etc. Então tem que articular as duas. A pessoa integrada na natureza, sentindo-se parte dela, cuidando dela, isso é, cuidando do ar, não poluindo, dos solos, não envenenando com agrotóxico, das águas, não contaminando-as. Então as duas têm que andar juntas. Cláudia. Eu tentando ser provocador nessa questão, é o seguinte, existe uma imagem brasileira, rural, onde criar gado é uma coisa romântica. Gerou toda uma música dita sertaneja, que supostamente é um treco legal para dedéu, quando na verdade a questão do consumo da carne, a produção da carne, é um treco absolutamente insano. A bosta. Sim, é o maior furador de camada de ozônio que tem, a bosta de coisa, e nós comendo esse negócio todo e digerindo. E o desmatamento do Mato Grosso, da Amazônia é legal. Do jeito que vem todo para a monocultura da cana que invadiu, a soja invadindo para cima, a cana invadindo para baixo. Esse negócio, essa é uma coisa rural, sou fazendeiro, vivo na natureza, é uma porra de um negócio. Bem, obrigado a todos então pela participação neste bloco. Foi uma espécie de censura isso? Pois é, 20 minutos, o tempo também é uma questão, né? E agora a gente vai a mais um breve intervalo e no próximo bloco o assunto é a Rio+20 e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai acontecer então no Rio de Janeiro. TV Brasil no Fórum Social Temático 2012.